Estamos ao vivo. Fly Odonto, Estratégia Fly, YouTube. Que vamos. Boa segunda-feira a todos. A galera já está entrando aí. Vamos para mais uma semana. Acho que já é a terceira, né? Segunda a sexta, que a gente está iniciando. Vamos para dentro. Hoje nós vamos falar sobre como vencer as principais objeções que você recebe. Como você pode resolver, né, esse pequeno percalço, que na verdade é um sintoma de algumas coisas que podem ter ficado em aberto, ou algumas coisas, né? Então é disso que nós vamos falar hoje, né? Como é que você pode vencer essas objeções para fazer com que o seu paciente, o seu cliente, ele feche o procedimento com você, ou o que quer que seja, porque isso vale para qualquer tipo de negócio, né? É esse que é o nosso objetivo. Nós já falamos de protocolo de atendimento e tal, só que cada etapa, né, ela tem que ser aprofundada. E a parte do fechamento é uma parte que é muito específica. Porque se você não tiver essa habilidade de se comunicar de uma forma assertiva e não tiver uma sincronia no que você passou durante todo o atendimento, o que vai acontecer? A pessoa vai dar uma objeção. Então, você tem que entender da onde que surge essa objeção, que é o impeditivo dela fechar alguma coisa com você, ou na sua clínica, ou com a pessoa responsável lá, que fica responsável pelo fechamento. E se você não souber contornar isso, você vai perder vendas, negócios e, consequentemente, seu faturamento vai cair. Então, você precisa estar adequado e entender da onde que surgiu essas objeções. Beleza? Essa semana aí, para quem não sabe, nós vamos ter uma aula ao vivo na quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Onde eu vou passar um plano de ação e um passo a passo para que você consiga atingir 100 mil ou mais por cadeira na sua clínica, né? Só seguindo simples passos, mas é a ordem que você segue que é o que vai definir se você vai conseguir isso ou não, né? Porque às vezes você pode falar isso é impossível que você está discutindo, mas é impossível, de repente, no ambiente que você vive, com as pessoas que você conhece. Mas tem centenas de milhares de dentistas que conseguem. E para você também conseguir, você tem que seguir, né, uma trilha que já foi percorrida. E é esse passo a passo que eu vou passar para você na quinta-feira. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, pode comentar. Pode comentar na live aí também, eu quero. Se você comentar, eu vou te ajudar. E vou te mandar também o acesso dessa aula. Beleza? Então, a primeira coisa, como eu acabei de falar, antes disso, quem puder aí, compartilha aí, clica no aviãozinho e envia para os colegas também, dentistas e tal, porque isso vai ajudar também a gente levar esse conteúdo a quem realmente precisa, né? Então, da onde que surgem as objeções? Primeiro que quando alguém recusa, né, ou deixa alguma coisa para depois, ele está fazendo isso por alguma razão, né? E muitas vezes essa razão é diferente do que ele está dizendo. Ele pode estar pensando uma coisa, mas está querendo dizer outra. Então, às vezes, nem ele sabe de onde que vem aquilo, que às vezes está no próprio inconsciente dele, que já dá tanta objeção, às vezes, normalmente, que ele já tem alguma coisa enraizada lá que ele já é automático, ele nem pensa o porquê, né, que ele está dando aquela objeção, por que ele está, às vezes, deixando para depois, o que ele fala que vai pensar. Então, tudo isso é uma causa. Então, as principais origens das objeções são três. Primeiro é o medo, depois são suposições e a desinformação. Então, essas três coisas que geram a objeção aí com qualquer procedimento que você esteja oferecendo, ou um planejamento, um tratamento. Então, daqui que vai surgir essas objeções. É do medo, ou de uma suposição que a pessoa tem, ou uma desinformação, né? Ela não sabe o real motivo. Então, é isso que nós vamos abordar aqui. Por exemplo, a parte do medo, né? Quando a pessoa sempre está recusando, adiando, seus pacientes estão lá, vou pensar, vou ver, vou deixar para depois.
Então, às vezes a pessoa ela tem medo até de ir, né? Às vezes ir já é um primeiro passo, ir até a consulta, ir até o consultório, já é um primeiro passo difícil para essa pessoa, né? E tem até aquela frase que a pessoa diz assim, não vou me consultar porque eu não quero encontrar problema. Então, quer dizer, a pessoa fica camuflando, né, esse cuidado lá com a saúde bucal dela, porque ela está com medo de ir e descobrir. Então, isso é um dos principais motivos da objeção, a pessoa tem medo, né? Por exemplo, pode ser uma coisa inconsciente, ela reconhecer que ela está envelhecendo às vezes e tem que procurar um tratamento. Ou então aquela crença de que ela vai ter que gastar muito dinheiro, fazer muitos exames, né? Ou então, ainda pior, a pessoa não querer aceitar uma ajuda de uma outra pessoa. E tem pessoas que não, são meio que soberbas, elas acham que os outros precisam dela, mas ela não precisa de ninguém. Então, quer dizer, é difícil para essa pessoa, às vezes, aceitar uma ajuda externa. Então, isso também pode gerar o medo nessa pessoa. Um outro ponto que nós acabamos de falar são as suposições. Então, são crenças pré-estabelecidas que essa pessoa pode ter, né, sobre a sua própria saúde. Então, ela pode dar aquela objeção assim, conheço alguém que já fez isso e não resolveu. Por exemplo, conheço uma pessoa que botou implante e o implante caiu. Ou então tem certeza que esse tratamento vai ser caro. Mesmo, ela nem sabe, nem foi lá fazer a avaliação, mas já está dizendo que vai ser caro antes de você dar o preço. Então, ao ela falar isso é um problema de idade, né? E, na verdade, não necessariamente é. Mas poderia ter sido evitado. Então, quer dizer, a pessoa pode chegar com muitas suposições, ou às vezes ela nem ir até o seu consultório, porque ela tem essa suposição na cabeça dela. Então, é aqui que entra a importância de você fazer o seu marketing comunicando todos esses pontos. Porque isso vai fazer com que a pessoa ela já quebre essas suposições e ela vá até o seu encontro, né? E passe por todo o procedimento lá da sua consulta. E por último, o último ponto é a desinformação, que é bem semelhante às suposições. Às vezes a pessoa viu alguma fake news ou viu alguma coisa sem sentido. Então, quer dizer, é mais difícil uma pessoa que não te conhece ela acreditar em você, porque ela nunca te viu. Diferente quando ela vem por uma indicação de um amigo, de um conhecido. Então, quando você capta uma pessoa pela internet, ela não te conhece, ela não teve indicação, ela não sabe como funciona o seu tratamento, o seu atendimento. Então, ela acha que pode não valer a pena o investimento, porque você não está mostrando quem está lá se consultando com você. Então, tudo isso pode ser trabalhado, principalmente com a parte do marketing, porque o grande volume de pacientes que você vai conseguir conquistar hoje é vindo da internet. E para você gerar essa conexão e essa confiança com essa pessoa que está desinformada, você precisa comunicar isso. Porque informação só tem validade quando comunicado. Então você tem que comunicar, né? Todos esses benefícios, toda essa estrutura, tudo isso que você fornece aí no seu atendimento. Então, você passando isso por meio da internet, principalmente hoje, que é o meio mais fácil, vai facilitar com que você gere essa confiança no seu paciente. E a pessoa já vai chegar lá com outro pensamento, com uma outra cabeça para poder ser atendida. Então, é um dos principais motivos. E, às vezes, a objeção acontece antes dela ir, como eu já falei. Então, se ela não vai porque ela tem essa objeção, fica mais difícil ainda você captar um paciente novo. Porque se ele não está nem chegando lá no seu consultório, fica difícil você conseguir fazer aquele processo de encantamento, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado, principalmente unindo o seu marketing com a sua gestão. E quando você integra o marketing da sua clínica, né, a parte visual, a parte até do marketing interno, da comunicação com quem já é seu paciente, que a gente chama aqui de sucesso do cliente, tudo isso vai fortalecer e vai quebrando inconscientemente essas objeções. Então, quais são as principais objeções que a maioria dos dentistas recebem? A primeira é aquela famosa, né? Não aceita meu plano para fazer esse procedimento. Às vezes você aceita um convênio, mas o procedimento que a pessoa tem que fazer não aceita. Então, ele vai ter que pagar no particular. Ela pode falar, se não aceita meu plano, não vou fazer, ou então achei caro, né?
Também é uma objeção muito famosa, o caro. O que é caro? O caro é porque é comparado a alguma coisa. Por que isso é caro e no outro lá que faz o mesmo procedimento é barato? Porque ele comunica de uma forma que você não comunica. Então, a quebra dessas objeções são bem semelhantes, essas duas. Né? Não aceita meu plano ou achei caro. A primeira coisa é trabalhar, né, os pontos, né, da sua equipe, a qualidade de atendimento da sua equipe, a qualidade de atendimento dos seus serviços ou da equipe que faz o preste atendimento, né, e a sua estrutura, né, porque principalmente enquanto a pessoa ainda não te conhece, a única coisa que ela está avaliando ali no momento é a sua estrutura, é o que ela está vendo. Depois que ela passou a ser atendida, já fez algum procedimento, já te conheceu, você já seguiu o protocolo de atendimento de encantador, né, que nós já passamos, aí a pessoa já começa a olhar com outros olhos. Mas antes, a primeira coisa que ela vai olhar é o que a visão dela vai oferecer, que é a sua estrutura lá, da sua clínica. Por isso que é importante, nós falamos, né, você receber o paciente lá na porta da sua sala, você levar ele para conhecer a sua clínica, o seu consultório, mesmo que seja pequeno, mostre os equipamentos, né? E sente com ele antes, explique como é que funciona o procedimento, entenda o que ele quer, o que ele busca, porque tudo isso vai fazer com que a percepção de valor aumente. Então, quando a pessoa, mesmo que você lá, que o procedimento que a pessoa tem que fazer não aceite lá o convênio não aceite, não autorize, ela tendo esse atendimento encantador, ela se sentindo conectada com você, vai ser muito mais fácil ela fazer do que ela ter que sair para procurar uma outra pessoa que faça, que ela não conhece, que ela não está conectada. Então, quando você trabalha essa parte do atendimento, isso facilita. Outra coisa também que conta na experiência com o seu paciente. Primeiramente, a facilidade de encontrar a sua clínica. Né? Porque se a pessoa já está lá, ela encontrou e foi, é muito mais fácil ela fechar um procedimento, mesmo que seja fora do convênio. Por exemplo, você está lá no Google, você vai lá, faz o seu Google no negócio, coloca no Google Maps, porque aí a pessoa vai estar pesquisando o dentista no centro, por exemplo, e ela está ali próximo, dependendo de como você está nas avaliações, né? As pessoas vão te avaliando com o tempo, seu atendimento, a sua equipe, a sua estrutura, a sua localização, as pessoas vão avaliando e botando as estrelinhas. Então, quando a pessoa pesquisa, vai aparecer para ela o seu nome lá em cima. Ó, doutora fulano de tal, doutor fulano de tal. Por quê? Porque além de isso, sem ter que pagar. É claro que é um processo que leva tempo, mas você já tem que estar lá, né? Para poder isso já ir começando a ser ativado. Segunda coisa é a agilidade e a simpatia da sua equipe de atendimento, seja por telefone, seja por WhatsApp. Se tiver que falar no WhatsApp, que eu ainda prefiro sempre por ligação, mas se tiver que falar por WhatsApp, mandar áudio, explicando em detalhes, usando o nome da pessoa, entendendo o que ela precisa, porque tudo isso vai contar. Terceira coisa é a forma como essa pessoa é recepcionada no dia da consulta, ou no dia do procedimento que ela foi fazer. Né? Mesmo que ela vá para um procedimento lá de um convênio que você atenda. O atendimento tem que ser o mesmo. Não importa se ela é do convênio, se ela é particular. Porque a única forma dela migrar do procedimento de convênio para ir fazer um procedimento particular com você é você tendo um atendimento de excelência. Né? Sei que às vezes pode ficar muito cheio, ficar lotado e tal, não dá para atender todo mundo da mesma forma. Você tem que fazer um esforço ou aumentar a sua equipe para você conseguir migrar esses pacientes. É claro que se você tem um convênio também, você tem que avaliar. Nós vamos até ter essa semana falando sobre isso. Porque se você tem um convênio que não consegue converter ninguém para particular, não está valendo a pena para você. Porque o convênio, muitas das vezes, é uma porta de entrada para novos pacientes. Então, você tem que ter esse atendimento para fazer com que essa pessoa ela migre para um procedimento particular. Beleza? Outro ponto muito importante é a questão do tempo de espera. Evitar a pessoa chegar lá e ficar lá esperando meia hora, uma hora. O máximo tem que
Porque senão a pessoa já entra, ela já está lá, né? Ela só vai por 2 motivos. Ou ela está com uma dor física ou uma dor emocional. Então ela já está lá se sentindo mal de alguma forma. Ainda está demorando o atendimento, a pessoa já vai estar chateada. Então é evitar ao máximo, né? Você organizar a sua agenda para evitar ao máximo que demore o atendimento. E para isso você pode também, tem várias formas de você evitar com que os pacientes faltem. Principalmente os pacientes já fidelizados, que já são pacientes da sua clínica. Como você, por exemplo, colocar uma multa se a pessoa faltar. É claro que não vai ser na primeira e na segunda vez que você vai cobrar. Agora, se a pessoa faz isso recorrentemente e não dá motivo, não dá nada, fica faltando, e você está lá perdendo sua hora clínica, gastando sua hora clínica, que muitas vezes ultrapassa os R$200, a média, né, de R$200 uma hora clínica, 120, de 120 a R$200 a média brasileira. Então, o que acontece? Ele não foi e você está perdendo lá R$200. Então, você tem que estipular uma multa. Ó, primeira vez, você dá o aviso, tudo bem e tal. Mas se repetir, eu vou ter que cobrar, porque eu fiz esse compromisso com você e tal, deixei de atender outras pessoas. Então, você tem que explicar, claro, de uma forma atenciosa, explicando o porquê, né? Outro ponto, o atendimento, que é o ponto principal, um atendimento de excelência, seguindo um protocolo de atendimento, encantador, né? Fazer a pessoa se sentir bem com ela mesma. Então, a comunicação, ela também é muito importante, né? Um outro ponto que é muito importante é a comunicação na hora de você explicar o que está acontecendo lá na saúde bucal do seu paciente. Você explicar em detalhes, não em linguagem técnica. Você mostrar em detalhes o porquê. Antes de ele dar a objeção, você vai estar explicando o porquê que ele tem que fazer aquilo. Então, como é que você vai fazer isso? Você utilizando a sua câmera intraoral, seu scanner, você vai capturar as imagens, os vídeos. E você vai mostrar para a pessoa, lá na sua tela do seu monitor, Full HD, uma tela grande de preferência, ou uma tela de TV dessas novas, fininhas e tal, bem grande. Mas a ideia é o quê? Você mostrar em alta resolução, utilizar a tecnologia para isso. Que é uma coisa que é simples de fazer e que vai gerar impacto. E você mostrar o porquê que ela tem que fazer aquilo. Que ela não pode mais adiar, ou não pode adiar por muito tempo. Porque se ela não resolver aquele problema, vai ocasionar outros problemas. Então, por exemplo, quando você dá lá um planejamento de um tratamento, e a pessoa fala, só vou fazer isso aqui, uma opinião. Você tem que respeitar se ela bateu o pé naquilo. Mas você tem que, a sua obrigação é explicar. Ó, tudo bem, dona fulana, a senhora pode fazer só esse procedimento aqui. Só que isso aqui, se não fizer dessa forma, pode ocasionar isso. Ela está vendo aqui a imagem, aí você vai lá e dá o zoom. Então, isso aqui vai levar a isso. E você vai mostrando o porquê. Né? Mais importante do que o como é o quê. Então, você vai estar mostrando lá a informação a ela vai estar visualizando, porque você tem que entender que tem 3 tipos de paciente. Tem o paciente que é visual, o paciente que é auditivo e o paciente que é sinestésico, gosta de sentir. Então, você tem que ter lá os modelos, você tem que ter lá a sua imagem em alta resolução e você tem que saber explicar numa linguagem que essa pessoa entenda o que você está falando. Então, isso é importante. Por quê? Porque se você explica de uma forma que a pessoa não está entendendo, você está falando uma linguagem técnica, ela não vai discordar de você, porque o paciente brasileiro não discorda. Né? Ele simplesmente fala que vai pensar, dar as objeções. Ou deixa para depois, mas discordar não vai, porque você, naquele momento, é autoridade. Então, ele não vai discordar de uma autoridade. Ele vai falar, tudo bem, doutor, entendi e tal, mas não entendeu nada. Então, você tem que explicar em detalhes, com paciência, mostrar a imagem, explicar de forma clara. Né? Então, isso é muito importante. Uma outra objeção muito famosa. Vou tentar um tratamento alternativo, né? Que hoje em dia com a internet, a pessoa vê tudo. Então, às vezes até uma crença da pessoa, né, também pode ser. A ideia aqui não é você criticar essa ideia que a pessoa tem, porque aquilo já está na cabeça dela. Então, o importante é o quê? É você entender a forma que essa pessoa está pensando em usar esse tratamento alternativo aí que ela falou, né? E porque você entendendo, você vai estar falando para ela que você concorda com ela. Então, se você já chega discordando, ela vai falar com você, ela vai tender a se afastar, porque você não está entendendo o ponto de vista que essa pessoa tem. Então,
é mais produtivo você entender o que ela está dizendo, e a partir do que você entendeu, você vai oferecer informações objetivas. Então, você pode falar, concordo com o que você está dizendo, dona fulana, mas não seria melhor fazer dessa forma, dessa? Ou não seria melhor fazer isso? A senhora está vendo isso aqui vai ocasionar isso. Então, a gente precisa tratar dessa forma e tal. Então, você vai mostrar, com o embasamento científico que você tem, dos seus estudos, o porquê fazer aquilo. Beleza? Outra coisa também, uma objeção muito famosa. Havia alguém na internet que dizia outra coisa. Hoje, com a internet, as pessoas estão lá buscando, pesquisando o tempo todo. Então, muitas vezes, o paciente vai até chegar já com uma informação já relevante para você. Então, a primeira coisa é ter humildade, né? Porque às vezes o paciente realmente pesquisou numa fonte segura, se for lá no CFO, onde quer que seja, alguma fonte segura, alguma fonte científica, e essa informação às vezes pode até te ajudar, né, com outros casos, ou te dar uma luz, alguma coisa para você pesquisar, para você entender melhor. Então, você não tem como hoje fazer todos os treinamentos, tudo que existe, porque é muita coisa. As informações vão se atualizando muito rápido, o mundo vai cada vez ficar mais complexo. Então, você pode usar essas informações que você recebe também dos seus pacientes para ser uma fonte também para você saber o que você tem que pesquisar mais, por exemplo. O que você pode buscar conhecimento que está sendo muito pesquisado, muito procurado, até para você também conseguir ter novos pacientes. Então, a ideia aqui é você vai passar o seu posicionamento, a sua perspectiva lá da parte científica, né, anatômica, funcional, tudo aquilo que você já estudou, que você sabe. Mas você também vai ter a humildade de entender o que a pessoa está falando, e se aquela alegação que ela te deu lá, né, tiver um embasamento, você busca entender, busca procurar saber melhor. Porque você vai estar sempre também ficando atualizado, né? Não é se fechar para as respostas do mundo, por que está surgindo, mas sim buscar entender. Então, você pode sim alertar para os riscos, né, da pessoa poder comprometer a saúde, se a fonte for uma fonte duvidosa, né? Pode ser uma fake news, mas você tem que ter essa cabeça de que interessante, vou buscar saber sobre isso. Né? Aí a pessoa saiu, se não tem ninguém para atender depois, vai lá e dá uma pesquisada, tenta entender, entra num grupo de dentistas que você participa e fala com eles, né? Que tudo isso vai te ajudar. A objeção 4, uma objeção muito comum. Vou pensar ou vou conversar com meu cônjuge, meu marido, minha esposa. Então você tem que usar perguntas investigativas, né? Então você tem que investigar o que está acontecendo. Então, se o seu paciente ele falou que precisa falar com a esposa antes de decidir, você pode perguntar assim: tudo bem, seu Paulo, sua esposa aprovando, existe alguma outra coisa que impediria de iniciarmos o tratamento? E ele vai falar. Então, aqui você vai entender se é só isso mesmo, se ele pode falar que é uma outra coisa, às vezes ele vai ter que conseguir a forma de te pagar, né? Então, podem ter outras objeções embutidas aqui dentro. Então, você tem que entender. Se ele falar, não, é só isso mesmo, você pode falar, tudo bem. Quer tentar falar com sua esposa agora? Se ele não quiser tentar, você pode falar, tudo bem. Então, a gente pode se falar amanhã, hora tal. Aí você pode dar duas opções, ó. Ou 3, ou 6, 18 horas. Aí você vai dar duas opções. Ele fala, não, 18 horas é melhor, 6 horas é melhor para mim. Aí você vai lá e cria esse compromisso lá e liga para a pessoa. Dependendo do procedimento, você mesmo liga, nem bota a secretária para ligar. Por quê? Porque ele já está conectado com você. Então, é a melhor forma de quebrar essa objeção da esposa ou do marido. Ou então, melhor, se a pessoa está lá na sala, esperando, às vezes ela não quis entrar, chama ela, explica o procedimento para ela. Ou então, pede para ele retornar com ela. Né? Quando você lhe retornar a ligação e ele der uma outra objeção, você pergunta, seu Paulo, você quer vir com sua esposa aqui para poder explicar para ela como é que é o procedimento, o que vai acontecer e tal. Porque aí ela indo e ela entendendo, vai resolver também o problema. Que nesse caso, a decisora é ela. Né? Ponto 5. Ouça mais e fale menos. Né? Tem pessoas que elas falam mais do que escuta.
Então, existe uma técnica chamada espelhamento, ou rapport, que é o quê? É você ficar em sintonia com aquela pessoa que você está conversando, né? É você ficar mais ou menos parecido na postura, na forma de falar, na velocidade da fala. Então, tudo isso você vai estar falando, mas com o seu corpo, né? O seu corpo fala muito mais do que sua, sua voz. Então, você tem que ouvir mais e falar menos. Faça perguntas abertas, entenda o que essa pessoa realmente quer, né? Não perguntas que possam ser respondidas com sim ou não, mas perguntas que façam essa pessoa pensar. Ah, seu Paulo, como seria você, depois que você colocasse seu implante, como você se sentiria, por exemplo? Ele vai começar a pensar. E ele vai dar a resposta para ele mesmo de como ele pode fazer para poder fechar aquele procedimento com você, por exemplo. Então, as objeções na hora do fechamento, elas são oportunidades disfarçadas de situações estressantes. Então, às vezes você está vendo como uma objeção, mas não é, é só uma oportunidade. E se você souber abraçar essa oportunidade, você souber como comunicar e como quebrar essa objeção da forma mais efetiva possível, você vai estar abraçando uma oportunidade de um fechamento. Então, se você se comprometeu em falar com a pessoa depois, ligue depois e retorne. Mas se a pessoa está ali, deu uma objeção e você sabe como quebrar, você aprendeu, eu tenho medo de fazer. Você faz a pessoa pensar, tem medo por quê? O que te leva a ter medo? E como você se sentiria se fizesse tal coisa? Se ficasse da forma que você me falou que queria? Então é você fazer a pessoa imaginar na cabeça dela como seria se ela realizasse o procedimento. Como ela se sentiria. E isso vai fazer com que ela fique mais calma. Então a objeção nada mais é do que uma oportunidade disfarçada. E você tem que saber aproveitar essa oportunidade para você transformar a vida dessa pessoa. Então, resumindo, quais são as principais estratégias para você quebrar objeções? A primeira coisa, você pode usar isso no começo da pergunta. Além desse problema, existe alguma coisa que podemos tratar antes de prosseguir? Que ele já vai dizer, tem isso, tem isso, tem isso. Então aqui você vai descobrir se tem alguma outra objeção por trás daquela. A segunda coisa é não colocar o seu paciente na defensiva, né? Ele tem que sentir que ele está no controle. Então, como é que você evita isso? Né? Você pode fazer uma sugestão, você pode explicar o porquê dele fazer o procedimento. Isso tudo vai colocar ele no controle. Né? Ele vai se sentir no controle. Sempre usar a escutativa. Sabe o que é escutativa? É você deixar o seu paciente lá falar tudo que ele precisa, não interromper ele. Deixa ele falar, escutou, processou o que ele falou, agora pega essas informações que ele te deu e apresenta para ele, de uma forma agradável, tudo que você vai proporcionar com o seu tratamento. Com o tratamento, seu Paulo, você fazendo isso aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Aí você vai pegar aqui na hora dessa conversa e você vai usar o que ele falou lá no início da sua avaliação, que ele queria resolver, o que ele queria, como ele queria se sentir. Então, tudo isso vai fazer com que ele fique mais conectado. Né? Usar o espelhamento, como eu acabei de falar, o rapport. Né? Então, por exemplo, você pode repetir algumas palavras que ele fala com frequência, claro que com moderação. Né? Você pode pegar a objeção que ele falou e repetir. Eu entendo que você possa estar achando caro, seu fulano. Mas deixa eu te explicar uma coisa que passou aqui despercebida. Aí você já entra com a explicação do procedimento. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, 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 isso. A gente vai cuidar de todos os problemas bucais que você tem de uma vez só. E isso vai impedir que você tenha outros problemas. Então, esse investimento aqui vai ser um investimento pro resto da sua vida. E se você seguir o planejamento e depois fizer as consultas, você nunca mais vai ter problema com isso. Então, quer dizer, a pessoa percebendo isso, ela vai falar, realmente, vale a pena o investimento, porque é uma coisa que eu vou fazer uma vez e se eu seguir o que o dentista, o doutor está falando, eu não vou ter mais problema. E o ponto 5 é saber que a empatia é o segredo para você conquistar o seu paciente. Então, é demonstrar que você está realmente, genuinamente preocupado
em resolver esse problema que ele tem. Não é simplesmente vender por vender, para ganhar dinheiro. Mas você quer realmente, a sua missão é realmente ajudar essa pessoa. Então, todo esse conhecimento que você tem, ele tem o potencial de ajudar. E você tem que comunicar isso de uma forma agradável, que ele entenda isso. E isso vai fazer com que ele sinta aquela sua confiança na hora de você explicar, de falar o que vai ser feito, né? Você também pode facilitar o pagamento, como nós já falamos na aula de vendas. Tem formas seguras de você fazer isso. Então, tudo isso vai fazer com que ele tome uma decisão e que ele feche. E só não vai fechar na hora ali se realmente ele não puder. Se tiver algum problema, se ele tiver tendo que resolver alguma coisa da parte financeira para poder conseguir te pagar. Então, somente você vai ter a certeza, olha, ele não fechou porque realmente ele agora não consegue, ou ele vai ter que resolver uma outra questão. Mas eu sei que quando ele puder, ele vai voltar para fechar, porque você seguiu todo o protocolo, toda a parte do atendimento, você quebrou as objeções dele, você explicou com clareza, né? Você quebrou todas as crenças que ele tinha, todos os medos que ele tinha, e ele, com certeza, a hora que ele tiver oportunidade, se ele não fechou na hora, ele vai fechar depois. Mas se ele tiver a possibilidade, ele vai fechar ali. Porque se a pessoa tem como, ela vai fechar. Não tem outra opção. Se ela for até lá, porque ela tem algum problema e ela quer resolver. Você explicou, deu todas as soluções, mostrou o porquê, mostrou as imagens, explicou de forma clara. Então, tudo isso vai fazer essa pessoa se conectar. E ela conectada, ela sentindo aquela confiança, ela gostando do clima, da sua estrutura. E tudo isso, a venda é um conjunto de fatores. Não é uma coisa só. Então, aqui você vai mostrar, vai seguir todo esse processo para, no final, você conseguir esse sim. Então, na verdade, é uma coisa que você não vai ter nem que falar. É uma coisa natural. Porque tudo isso sincronizado, a venda sai de uma forma natural. Às vezes você não vai precisar nem falar nada. Só falar, ó, é só, vamos acertar aqui e tal, vamos resolver a parte financeira. A gente já inicia amanhã, na semana que vem e tal. E a pessoa não vai nem dar objeção, na maioria das vezes. Se o processo de vendas for bem feito, a pessoa não vai nem dar objeção. Ela vai pegar e falar qual a conta, como é que eu faço para pagar e tal. Ela já vai querer saber como é que resolve. Agora, se chegou na parte da objeção, pode ser a pessoa que quer mais explicações, que ainda ficou com alguma dúvida, ou pode ser a pessoa que está com medo de alguma coisa. Então, aqui você vai estar quebrando esse medo, né? E transformando isso que você acha que é um problema, que é a objeção, e que vai sempre existir, numa oportunidade. Então, uma oportunidade para você, né? Porque você vai estar fechando, fazendo um bom negócio, colocando todo o seu conhecimento, todo o seu investimento em conhecimento ali, e vai ser uma oportunidade para o paciente, que vai ter todos esses benefícios que o seu conhecimento vai proporcionar. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que agora fique mais fácil de você quebrar as objeções. E lembrando que de segunda a sexta nós estamos aqui, né? Sempre 12h07. E na quinta agora, vamos fazer essa aula ao vivo, onde nós vamos abordar todos esses pontos, né? De uma forma linear, para que você entenda o passo a passo exato que vai fazer com que você atinja faturamento de acima de 6 dígitos mensais na sua clínica. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. E amanhã, 12h07 também de novo. Valeu!